Muito bom dia, pessoal. Estou vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que é importante para nós. Mês de maio. Estamos começando o mês de maio. Ontem, Dia do Trabalhador, feriado. Teve jogos da Copa do Brasil. Nós já jogamos na terça-feira um jogo ruim quanto a Aparecidense. Porém, o time do Fluminense agora tem mais 9 jogos até o Mundial. 9 jogos que são extremamente importantes, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. São 3 campeonatos distintos. E eu queria conversar com você sobre isso. Por quê? Lembrando que, primeiro, além do desgaste, o Fluminense deve ter 3 jogadores retornando. Você deve ter aí Thiago Silva, mais ou menos daqui uns 10 a 15 dias ainda. Teremos ainda Riquelme Felipe, Isaac. Esses 3 jogadores devem estar voltando. Porém, perdemos o nosso principal atacante, Germancano. Germancano, que está com um problema no joelho esquerdo, fica de fora por 4 a 6 semanas. E aí a pergunta é: nós vamos para esses 9 jogos com o Everaldo? Everaldo é a pessoa indicada, o jogador indicado para jogar esses 9 jogos? Ele deve ser o iniciar essa tarefa. Agora, se ele vai terminar é uma outra dúvida. A pergunta é: vamos jogar nesse sistema? Vamos mudar para um 4-4-2? Vamos ter um falso 9? Ganso pode ser esse falso 9? Kevin Serna pode ser esse falso 9? Keno pode ser esse falso 9? Quantos jogadores a gente está falando aí que pode ou não estar jogando nessa posição? Vamos usar os meninos da base? Vamos usar o Kelvin ou vamos usar o Kevin Samuel? Essa é a pergunta. Lembrando que nós não podemos contratar a contratação de novos jogadores somente depois do dia 1º. Então vamos ver quais são os jogos que o Fluminense tem pela frente. E aí para a gente ver qual o nível de perigo que a gente está passando nesses 9 jogos sem o nosso principal atacante. Vamos lá. O primeiro jogo que o Fluminense tem é no próximo sábado contra o Sport Recife. Se a gente fosse analisar friamente, seria um jogo mais tranquilo. Seria um jogo onde o Fluminense tinha uma possibilidade grande de vencer, até porque o Sport é o último colocado do campeonato. Porém, com o Fluminense tudo é muito complicado, né? O Fluminense adora ressuscitar defunto, então é uma preocupação que eu tenho, mas vamos lá. Teremos o jogo depois, na próxima quarta-feira, no dia 8, contra o San José, e esse jogo vai ser na altitude de La Paz. Creio que o Renato vai poupar pelo menos 90% do time, a não ser que tenha um resultado muito ruim contra o Sport. Se o Fluminense não performar contra o Sport, vai todo mundo para lá. Mas se performar, aí eu já acho que não vai. E aí ele vai mandar um time alternativo, como mandou da outra vez, cheio de garotos. Deve mandar um outro jogador que não está jogando. Mas, por exemplo, um Canóbio que deve ficar no banco de reservas, o próprio Kevin Serna, esses jogadores podem estar fazendo parte desse elenco. O Fluminense volta e joga no outro domingo, no domingo, dia das Mães, dia 11 de maio, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E aí começa um problema. Há uma possibilidade muito grande do Galo estar voltando para sua arena. Está sendo colocado lá o gramado e a previsão de retorno do Galo à sua arena é justamente no jogo contra o Fluminense. E aí vem um problema. A Arena MRV, para quem não sabe, terá a partir de agora gramado sintético. E o Fluminense tem uma criptonita chamada gramado sintético. Falou em gramado sintético, o Fluminense, as pernas começam a tremer. Então eu já fico muito preocupado, ainda sem o Germancano, pior ainda. O Fluminense volta a campo depois, no dia 14 de maio, contra a União Espanhola. Novamente, dependendo de como vai estar os times, se o time está performando, jogou contra o Galo e performou, creio que não vai a metade dos jogadores contra a União Espanhola. Mas lembrando, isso é um jogo de extrema importância. Eu ia analisar os resultados do Once Caldas para tomar essa decisão se eu colocaria o time principal ou não. Mas creio que talvez seja necessário. Depois o Fluminense volta a campo no dia 18. Vocês estão olhando que as datas são muito próximas uma da outra, né? São 3, 4 dias no máximo de diferença. O Fluminense volta a campo contra o Juventude em Caxias do Sul. Outra criptonita no nosso caminho. O Fluminense, quando vai a Caxias do Sul, é um terror. Parece que o Juventude geralmente performa-se bem em casa.
Os pontos do Juventude, a maioria em casa. Então, o Fluminense precisa abrir o olho. É um jogo difícil. Com Everaldo no comando de ataque, fica a dúvida. E aí o Fluminense sai para jogar contra o Aparecidense lá em Goiânia. Esse jogo muito provavelmente tá marcado para o estádio Serra Dourada, tá? Esse é o estádio definido pela CBF, mas há conversas desse jogo ser vendido, o mando de campo. E esse mando de campo vendido vai ser para Brasília. Então, bem pertinho ali, a distância não é grande, mas o estádio é melhor, o gramado, a condição é melhor, então provavelmente vai jogar lá. Só que o Fluminense não performou contra o Aparecidense, fez somente 1-0. Então, creio que vai todo mundo. Esse é um jogo que poderia ser poupado os jogadores caso tivesse performado e ter feito um resultado melhor aqui no Rio de Janeiro, porém, como não foi feito, agora vai ter que ir todo mundo para Brasília para jogar contra o Aparecidense. Logo depois, no dia 24, o Fluminense tem o clássico contra o Vasco da Gama. Esse clássico vai ser disputado no Maracanã. O Fluminense vai jogar no Maracanã contra o Vasco, com o mando de campo do Fluminense. Até porque eu acho que tem um acordo aí entre Fluminense e Vasco de ambos jogarem no Maracanã, os dois jogos, só que com torcida dividida. Mais o Fluminense mantendo o setor sul, que é o nosso setor principal de arquibancada da torcida. Mas creio que vai ter aí os dois jogos no Maracanã. Primeiro turno agora, o Fluminense é mando de campo do Fluminense. Segundo turno, mando de campo do Vasco da Gama. Depois o Fluminense volta a campo para finalizar a primeira fase da Copa Sul-Americana contra o Once Caldas. Esse com certeza absoluta é time principal. Então se você olhar aqui, o Fluminense só está poupando até agora contra o São José. Porque a União Espanhola a gente não tem certeza. E quanto ao Aparecidense, é quase que impossível de você falar que vai poupar o time. E aí o Fluminense fecha antes do Mundial no dia 1º de junho contra o Internacional em Porto Alegre. Olha, se você analisar friamente, tabela dura, osso duro de roer esse mês de maio pra gente. Vamos analisar aqui o Campeonato Brasileiro. No Brasileiro nós temos jogo contra o Sport, contra o Atlético, contra o Juventude, contra o Vasco e contra o Internacional. Olha, 3 pontos contra o Sport. Vamos torcer que tenha 1 ponto contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vamos contar com 3 pontos contra o Vasco, então nós estamos falando de 7. Contra o Juventude, vamos pensar no empate lá, 8. E contra o Internacional, mais um empate, 9. Nós estamos falando de 15 pontos, eu assinaria 9. Assinaria. Mas vamos ver quantos pontos esse time faz. Para o Fluminense ter um resultado melhor, o que seria mais interessante? Pelo menos 3 vitórias. E aí 1 ou 2 empates. Seria fantástico para a gente ter esse resultado, mas, sinceridade, não acredito. E olhando para a Sul-Americana, creio que o Fluminense tem chance de vencer os 3 jogos, fazer 9 pontos e ser líder do grupo. Esse eu acredito que sim. E também acredito que o Fluminense vai passar sobre a Aparecidense, mas o Campeonato Brasileiro me chama a atenção e me deixa preocupado. Não creio que o Fluminense vai fazer mais do que 9 pontos. E se fizer 9 pontos, eu acho que já temos que assinar isso aí. O Fluminense hoje, se a gente analisar, tem 10 pontos, vai terminar essa primeira parte antes do Mundial com 19 pontos, que é uma pontuação razoável, que deve deixar o Fluminense entre a 5ª e a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, pensando que o Fluminense vai ficar um mês ainda nos Estados Unidos. Não é um resultado ruim. O que não pode acontecer é esse mês de maio a gente ter uma queda e sair da posição que a gente está ali entre 4º, 5º e despencar para a segunda página da tabela. Isso que não pode acontecer. Então, o Fluminense precisa literalmente se preparar para isso. E aí vem aquela história. Temos elenco para isso? A volta de alguns jogadores vai beneficiar? Sim, Thiago vai jogar, mas os meninos vão jogar? Não sei. Não dá para cravar. E temos elenco para fazer isso? Quem joga no lugar do Everaldo quando ele estiver contundido? Amanhã, no jogo de sábado, já temos uma mudança já garantida. Martinelli, ele está com uma sobrecarga muscular. Muito provavelmente teremos no meio campo Nonato e Hércules. Lembrando que ainda tem Facundo Bernal que pode jogar por ali. Agora, depois desse jogo contra o Sport, contra
contra o San José, a maioria não vai, mas tem jogadores que foram, como o Nonato, como o Bernal. Eles vão de novo? Vão outros jogadores? Vão mandar o Agostinho Canóbio para lá porque não está performando? Vão mandar o Kevin Serna para lá? O Keno vai ser preservado porque agora ele aparentemente se tornou titular? Um monte de dúvidas. Então eu não creio, e eu não vejo a gente com um elenco lá tão vasto assim. O Fábio não foi? Vai o Vitor Eudes? A zaga, vai o Manuel e o Thiago Santos de novo? Se o Thiago Silva está voltando, um dos zagueiros vai sair do time. No jogo contra a União Espanhola, o Ignacio que deve sair do time, porque eu creio que o Freitas fique. Vai quem? Na lateral esquerda, vai mandar o René para a viagem? Porque agora o Gabriel Fuentes está de volta. O Guga vai viajar para jogar na lateral direita, lá porque já está retornando? Outra dúvida, então a gente não sabe. Simplesmente não sabemos. Só sabemos que o time vai estar desgastado e vai chegar no Mundial com um desgaste grande. Então precisa parar uns dias para recarregar as baterias antes de chegar ao Mundial. Lembrando que o nosso primeiro jogo no Mundial é no dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund, que é somente um jogo gigante. Então a gente precisa estar muito bem preparado para isso. O que você acha dessa tabela? É uma tabela complexa, né? Madrasta. Bem madrasta pra gente. É uma tabela que pode deixar a nossa vida bem complicada. Compensação, se passarmos nessa fase da tabela com poucos arranhões, creio que a gente vai ficar muito bem na foto. E aí quando a gente retornar dos Estados Unidos, aí sim a gente vai poder retomar o campeonato numa posição assim considerável, para pensar em alguma coisa maior lá na frente. E eu não estou falando em título por enquanto, porque por enquanto eu não creio, mas vamos deixar o tempo passar. Mas posso dizer que assim, eu espero que o Fluminense tenha pelo menos a vaga da Libertadores de forma direta e seja campeão de uma das Copas, ou a Sul-Americana, ou a Copa do Brasil, ou quiçá as duas. Mas eu acho que a gente não tem elenco para isso. Creio que a gente vai fazer alguma contratação para o Mundial, mas deve ser uma contratação pontual e provavelmente deve ser para o comando de ataque, uma vez que nós não temos a certeza do Germancano, e torcer para a gente não ter outras perdas, como tivemos do Cano agora. Ter os jogadores que estão retornando, aí vamos ter aí de volta o Hércules, que já está totalmente recuperado da conjuntivite, vamos ter de volta o Renato Augusto, que praticamente não jogou esse ano, jogou 1 ou 2 jogos no Campeonato Carioca, depois machucou. Vamos ter aí de volta os meninos, o Isaac e o Riquelme Felipe. Porém, Germancano somente daqui a 4 a 6 semanas. E isso para ele voltar a treinar, ir para transição, ganhar de condicionamento para voltar a campo. Então temos ali Everaldo. É o cara para isso? Vamos mudar esse esquema? Vamos jogar com 2 homens abertos? 2 homens somente no contra-ataque? Num futebol mais reativo, num 4-4-2? Vamos usar mais o La Vega? Podemos usar o Cano no comando de ataque e colocar o Lescano no meio campo? Porque não adianta você querer botar o Cano no ataque e colocar o Lima ali, porque aí o time vai ficar preso. Se você quer fazer essa posição de subir com o Ganso, você tem que usar o Lescano. E aí? O que você acha? Eu vou pedir a vocês para deixarem o seu like, se inscrever no canal, até porque para a gente é muito importante quando vocês literalmente dão a opinião de vocês, colocam lá o que vocês fariam, qual é a opinião de vocês, porque enriquece o nosso trabalho. Mais uma vez, peço para se inscrever no canal, deixar o like, tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus. E aí voltamos no próximo sábado agora com um pré-jogo de Fluminense Sport, trazendo todas as informações do jogo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.